A crise não destrói quem tem estratégia. Ela revela quem nunca teve. Talvez nós já vivemos aquele momento em que tudo parecia caminhar bem. Os planos estavam organizados, as metas no papel, talvez até alguma conquista começando a acontecer. Mas de repente, algo muda. A crise chega. Uma notícia, uma perda, uma queda nas finanças, tudo aquilo que a gente vinha construindo parece desmoronar como um castelo de areia. É como se Deus estivesse distante, ou como se tivéssemos feito tudo certo, mas ainda assim a vida financeira não anda. E aí vem a pergunta: como proteger nossa estratégia financeira em tempos difíceis? Como manter a direção quando tudo ao nosso redor parece desabar? Aí que entra a frase um pouco dura, mas libertadora. A crise não destrói quem tem uma estratégia. Ela apenas revela quem nunca teve uma. E é exatamente nesses momentos que a sabedoria faz toda a diferença. Muita gente acredita que fé é só orar e esperar. Mas a fé de verdade anda de mãos dadas com a ação, com visão e com preparo. A Bíblia não ignora os tempos difíceis. Pelo contrário, ela nos ensina a antecipar, a discernir e a proteger. José não ficou rico depois da crise. Ele se preparou antes dela. Salomão pediu sabedoria, não pediu riqueza. E Neemias reconstruiu mesmo cercado por inimigos. E o que todos eles tinham em comum? Eles confiavam em Deus, mas também tinham uma estratégia. Vamos aprender como fazer o mesmo. Vamos mergulhar juntos, no que a palavra nos ensina sobre proteger nossa caminhada financeira e espiritual, mesmo quando tudo parece balançar. Se você está vivendo uma fase difícil, ou sente aquele medo silencioso de perder tudo que já construiu, esse vídeo é para você. E não estamos falando só de dinheiro. E nisso inclui a paz, a confiança, a direção que muitas vezes você sentia lá no começo e agora parece abalada. Me refiro sobre continuar firme mesmo quando o chão treme. A gente acha que fé é só para os dias bons. Mas os maiores homens de Deus da Bíblia prosperaram no meio da crise e não fora dela. Vamos ver como José, Salomão, Neemias venceram situações que pareciam impossíveis. E como a forma deles liderarem com os problemas pode se tornar um mapa prático para a gente seguir. Hoje, agora, mesmo no meio do caos. O que José fez quando o Egito mergulhou na fome? Como Salomão se manteve sábio e estratégico mesmo com riqueza, com poder e pressão? E como Neemias reconstruiu muros cercados por inimigos, ameaças e medo? Esses não só são personagens de uma história antiga, são modelos reais de estratégia, de fé e sabedoria aplicada que tem tudo a ver com quem está na crise ou com o que quem está na crise está vivendo agora. E o melhor, o que eles fizeram não exigem título, não exigem dinheiro, nem posição social. Só exige disposição para ouvir, aplicar e confiar na palavra que nos sustenta nos dias bons, mas principalmente nos dias ruins. E é daqui
E é daqui que a gente vai partir. Olha, a crise faz parte da vida. Ela chega sem pedir licença, sem bater na porta. Às vezes como desemprego, outras vezes como uma dívida inesperada, uma perda, um diagnóstico ou até um desgaste emocional que parece tirar nossa força de continuar. Mas preste atenção, a crise pode até ser inevitável, mas a destruição não é. E é aqui que entra um princípio poderoso que a Bíblia nos ensina através da vida de José do Egito. Lá em Gênesis 41, o Egito estava prestes a enfrentar os 7 anos de fome e escassez. Um colapso total na economia da época. Mas Deus revelou isso antecipadamente em um sonho a Faraó. E quem foi que interpretou esse sonho com sabedoria? Foi José. Mas José não parou na revelação. Ele não ficou só esperando que Deus fizesse um milagre. Ele apresentou uma estratégia clara, prática, organizada e poderosa. Ele disse assim: ajuntem-se os alimentos dos bons anos que virão, e acumule-se mantimentos debaixo do poder de Faraó, para que haja reserva. Percebe o segredo aqui? José não evitou a crise, ele se preparou para ela. E essa é a chave que muita gente ignora. Tem gente que vive orando para a crise não vir. É claro, orar é importante, mas muitos oram e se esquecem que a sabedoria também nos chama à preparação. José confiava em Deus, mas ele também pensava como um gestor. Ele tinha fé, mas também tinha planos. Ele tinha espiritualidade, mas também usava estratégia. Sabe por quê? Porque a sabedoria de Deus nos antecipa ao caos. Ela não é só consolo no meio da dor, ela também é direção antes do problema chegar. E isso serve para a nossa vida hoje. Podemos estar entrando em um período mais apertado, ou talvez sentindo que algo está por vir. Ao invés de entrar em pânico ou paralisar, podemos nos posicionar. Podemos organizar nossas finanças, buscar conselhos, buscar hábitos ou mudar hábitos, guardar recursos, plantar mesmo em tempos difíceis. A fé não nega o problema. Ela nos dá sabedoria para passar por ele sem ser destruído. E não para por aqui. Porque o que José viveu foi só o começo de algo muito maior. E tem outro segredo na forma como ele reagiu que precisamos entender. Proteger nossa estratégia com sabedoria divina. O que podemos perceber? Muita gente até tem uma estratégia, mas falta base. Faz planos, anota metas, abre negócios, investe aqui, investe ali, mas tudo em cima de ansiedade, de comparação, de impulso, e o resultado, a primeira crise leva tudo embora. Porque estratégia sem sabedoria é só entusiasmo. E entusiasmo sem direção não sustenta ninguém. A palavra é clara. Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Isso está em Provérbios 24, 3, 4. Isso não é só sobre casa física, é também sobre nossa vida, nossa família, nossas finanças, nossos planos. Deus não quer que a gente construa algo bonito por fora e frágil por dentro. Ele quer que a gente edifique uma vida com alicerce eterno. E esse alicerce se chama sabedoria divina.
Porque vamos ser sinceros, estratégia feita só com lógica humana, só com vídeos de motivação, só com fórmula de internet, parece boa no começo, mas quando a tempestade vem, desaba tudo. Sabe por quê? Porque foi feita em cima da areia e não sobre a rocha. A Bíblia não nos dá apenas conforto no sofrimento, ela nos dá estrutura para não sofrer à toa. Ela nos ensina a pensar antes de agir, a discernir no tempo certo, a separar a emoção da direção, a proteger o que Deus nos deu, não com medo, mas com sabedoria. E sabedoria não é algo distante, é algo que podemos buscar todos os dias. A palavra em Tiago 1,5 diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dá. Simples assim. Não é sobre parecer forte, é sobre parecer firmado. É sobre dormir em paz porque sabemos que estamos construindo com os tijolos certos. E é exatamente isso que diferencia quem apenas sobrevive de quem permanece, quem apenas reage de quem governa mesmo em meio à pressão. E falando em pressão, vamos entender por que pessoas estratégicas não vivem só reagindo, mas liderando até mesmo no caos. Não reaja, governe. Quando a crise bate à porta, a maioria das pessoas entra no modo sobrevivência. Elas reagem, correm para resolver, fazem o que dá, tentam apagar incêndios. Mas a verdade é que quem vive só reagindo nunca governa, nunca avança. E sabe quem ensina isso de forma clara? Neemias. Esse homem recebeu de Deus a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Mas ele não teve um cenário fácil. Pelo contrário, ele estava rodeado de inimigos, ele tinha ameaças, tinha zombarias e pressão para todos os lados. Mas mesmo assim, ele continuou firme, trabalhando, agindo, orando. E olha esse detalhe incrível que a Bíblia revela em Neemias 4:17. Os que edificavam o muro e os que carregavam os fardos faziam a obra com uma das mãos e com a outra seguravam a espada. Percebe o nível de consciência e autoridade que Neemias tinha? Ele não parou a obra por medo. Ele não sentou para esperar passar. Ele entendeu que em tempos difíceis a gente precisa continuar construindo com uma mão e lutar com a outra. Isso é fé prática. Fé que ora, mas também age. Fé que espera em Deus, mas que não abandona a responsabilidade. E aí surge a pergunta: o que nós temos feito com os muros que Deus nos confiou? Temos recuado por medo da crise? Ou temos mantido uma mão na obra e a outra na espada? Porque é assim que devemos governar. Não é vivendo de susto em susto, reagindo a cada notícia, a cada boleto, a cada oscilação de mercado. Governo é saber quem somos, mesmo quando tudo ao nosso redor parece balançar. É seguir sem parar, mesmo com pressão. É administrar nossa casa, nosso dinheiro, nossa fé, mesmo com lágrimas nos olhos. Quem governa constrói com base na promessa e não na aparência. Neemias não estava olhando para o que os inimigos diziam. Ele estava olhando para o que o Deus tinha colocado no coração dele. E essa é a postura que precisamos carregar. Porque o mundo pode até desmoronar, mas quem tem espada e uma mão e visão na outra, não perde o rumo. E tem um ponto ainda mais profundo nisso tudo. Porque a crise não só revela nossa postura, ela também revela nossas intenções.
E é sobre isso que vamos ver agora. A crise é um teste de intenção. Existe uma verdade que pouca gente gosta de ouvir, que prosperar quando tudo vai bem é fácil. É fácil ser generoso quando a conta está cheia. É fácil falar de fé quando as portas estão se abrindo. É fácil ter planos quando não há pressão. Mas a intenção real, o que está no fundo do coração, só aparece quando tudo começa a apertar. É por isso que a crise não vem apenas para testar nossa força, mas também para revelar nossa intenção ou nossa motivação. Tem gente que só constrói quando está recebendo aplauso. Tem gente que só mantém a fé quando está tudo do jeito que ela esperava. Mas basta o vento mudar e tudo desaba. A Bíblia diz algo poderoso em Romanos 5, 3, 4. A tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Ou seja, o fogo da crise não vem para nos queimar. Ele vem para purificar nossas intenções, para separar o que é raiz do que é só aparência. Então, devemos nos perguntar, nossa estratégia tem raiz ou é só empolgação? Nosso propósito é firme ou depende do clima? Nossa fé é só de culto de domingo ou ela governa nossos passos na segunda, na terça, na quarta, quando nada parece funcionar? Porque a intenção certa se prova na adversidade. E quando poderíamos desistir, ou é quando poderíamos desistir e decidimos continuar. É quando tudo nos diz para parar, mas a gente sabe que foi Deus quem nos mandou começar. Crise é um filtro. Ela tira o que é raso, ela separa o eu quero do eu fui chamado, ela mostra se a gente estava buscando a bênção ou o abençoador. Por isso não devemos fugir da crise. Devemos usar ela como espelho, olhar para dentro, perguntar a nós mesmos o que nos motivou a começar essa jornada. É só pelo dinheiro? É só pela estabilidade? Ou é porque entendemos o nosso propósito em Deus? Porque quando a intenção é verdadeira, a crise pode até balançar, mas não arranca nossas raízes. E agora que a gente entendeu isso, chegou o momento de falar algo ainda mais profundo. Porque se a crise testa a intenção, é a mente que sustenta a continuidade. A mente protegida é a maior defesa. Você já percebeu que em tempos de crises, o maior campo de batalha não é o nosso bolso? É a nossa mente. Tem gente que tem dinheiro no banco, mas vive em pânico. E tem gente que está no limite financeiro, mas tem paz, tem clareza e tem visão. Sabe por quê? Porque em tempos difíceis, a maior proteção não está no banco, está em nossa mentalidade. Quem tem a mente de reinante não entra em desespero com qualquer ventania. Não toma decisões no impulso e não paralisa diante do medo. A mente do reinante pensa diferente. Ela enxerga a longo prazo, ela age com fé, mas também com sabedoria. Ela não reage ao caos, ela governa no meio dele. E isso não vem do nada. Isso vem de uma transformação que começa dentro, começa internamente. A Bíblia diz em Romanos 12, 2, não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que estejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Ou seja, a gente só experimenta a vontade de Deus, inclusive na área financeira, depois que a nossa mente é renovada. Mas o que significa renovar a mente? Significa parar de pensar como o sistema desse mundo. Significa não basear nossas decisões só em medo, em crise e manchetes. Significa trocar a mentalidade de escassez pela mentalidade do reino. Trocar o desespero pela confiança. Trocar a pressa pela direção e a preocupação pela sabedoria. Porque nossa vida financeira só vai mudar de verdade quando a gente mudar nossa forma de pensar. E renovar a mente não é um evento, é um processo. É escolher todo dia alinhar nossos pensamentos com a palavra, é declarar verdades espirituais, mesmo quando tudo ao nosso redor grita o contrário, é se lembrar de que não somos guiados pelo que sentimos, mas por aquilo que acreditamos, ou por aquilo que nós cremos. É por isso que muitos desistem no meio da caminhada, porque tentam proteger os recursos, mas não protegem a mente. É uma mente exposta ao colapso. Mas quando nossa mente está guardada em Deus, podemos até passar por pressão, podemos até chorar, mas continuamos firmes. Não quebramos. Já entendemos agora o poder de uma mente renovada. Agora chegou o momento de falar sobre algo que trava muita gente. A relação entre dinheiro, controle e liberdade. Porque a verdadeira liberdade não é ter mais, é não ser escravo do que a gente tem. Respira fundo por um instante. E deixa essa verdade entrar no seu coração. José se preparou. Neemias construiu em meio ao caos. Salomão pediu sabedoria. E Jesus nos ensinou a confiar mesmo quando a tempestade parecia querer virar o barco. Esses homens não foram poupados da crise, mas foram sustentados por algo maior do que o medo, uma fé viva e uma estratégia firme. Proteger nossa estratégia, no fim das contas, não é só sobre dinheiro, não é só sobre plano financeiro, é sobre proteger a nossa mente, o nosso coração, os nossos valores. É sobre lembrar todos os dias que quem está no centro da nossa construção é Deus e que a sabedoria dele é o nosso maior escudo. Porque o mundo vai tentar nos empurrar para o desespero. Mas quem tem propósito, quem anda com direção espiritual, não é levado pelo caos, é guiado pela verdade. E se esse vídeo te despertou, se alguma parte te fez refletir, então isso aqui não pode parar por aqui. Volta aqui amanhã. Assista aos próximos vídeos, ou os que já estão no canal. Mergulhe nesse conteúdo. Porque essa é uma jornada de construção. E vamos juntos nesse caminho a aprender como prosperar com propósito, com fé e com sabedoria. E lembra, a sua melhor defesa é uma mente alinhada com os princípios do reino. Se esse conteúdo abriu seus olhos, não deixe isso passar. Clique agora em inscrever-se, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, alguém que também precisa proteger sua mente, sua fé e sua estratégia. Isso aqui é só o começo. Aqui no canal você vai encontrar uma série de vídeos sobre como construir uma vida blindada, espiritual e financeiramente com base na palavra de Deus. É conteúdo para transformar não só a sua conta bancária, mas a sua forma de viver, de pensar e de crer.
Então se conecta com a gente e vamos juntos nessa caminhada, nessa jornada de riqueza com propósito. E no próximo vídeo, a gente vai voltar lá no começo de tudo. Vamos descobrir o segredo da riqueza revelado já no primeiro capítulo da Bíblia. Isso mesmo, em Gênesis 1. Tem um princípio escondido ali, logo nos primeiros versículos que a maioria ignora, mas que pode ser a chave para a gente entender como Deus estruturou prosperidade, ordem e abundância desde a criação. Se queremos construir uma vida financeira com base sólida, precisamos começar do jeito certo. Precisamos começar do jeito que Deus começou. Então, não perde. Já ativa o sininho e vem comigo nessa revelação. Te vejo no próximo vídeo.